Com o lançamento do novo Mortal Kombat, que é a minha série de jogo de luta favorita, decidi ir atrás e ver qual são os melhores e maiores jogos de luta da história, mais conhecido como Fighting Games. Essa lista foi baseada em quantidade de unidades vendidas, notas, reviews e além de popularidade claramente. Então vamos começar. Top 10 Injustice 1, o jogo produzido pela mesma desenvolvedora do Mortal Kombat, a NetherRealm Studio. Foi muito bem recebido, lançado em 3 de abril de 2013, era uma ideia de jogo extremamente legal, onde colocavam personagens da DC para brigar. O que eu joguei esse jogo é brincadeira, rapaziada. Na história, o Coringa mata a Lois, que estava grávida do Superman, fazendo com que o Superman mate Coringa e comece uma tirania pelo mundo. Essa história foi muito aclamada, até mesmo pelo público que não gostava de jogos de luta. Sua gameplay era bem divertida, e por se tratar de um jogo dos mesmos criadores do Mortal Kombat, ia na mesma fonte de gameplay. Injustice 1 vendeu mais de 200 mil unidades, se tornando e tem uma nota de 80 no Metacritic, lançou originalmente para PlayStation 3 e Xbox 360. Top 9 Killer Instinct, um jogo desenvolvido pela queridinha Rare, foi lançado em 1994, exclusivo de Nintendo 64. Na época, Mortal Kombat e Street mandavam no mundo dos jogos de luta, e o Killer Instinct chegou muito bem recebido até ao Nintendo 64. Os fighting games na época do lançamento do Killer Instinct eram basicamente feitos para fliperama. Apesar de terem suas versões para consoles, não chegavam perto de fliperama, diferente de Killer Instinct, que foi feito para o console. A Rare utilizou a mesma técnica antes utilizada pelo Mortal Kombat, a técnica de captura de movimento. A sua história baseava em 2 lords de guerra que batalhavam, e toda vez que isso acontecia morria muita rapaziada na Terra, até que alguns heróis travaram uma luta para parar essas batalhas. Killer Instinct vendeu mais de 800 mil unidades. Em 2013 ganhou uma versão para Xbox One. No Metacritic, essa versão Ultimate tem 86 de nota. Top 8 Dragon Ball FighterZ, desenvolvido pela Arcade Instance, lançado em 2018 para PlayStation 4, Xbox One e PC. O jogo de luta de um dos animes mais nostálgicos da história chegou com tudo, tanto no competitivo como no casual. Usava o sistema de 3 contra 3, com vários personagens do anime. A história do jogo se inicia quando Goku e os demais guerreiros caem adormecidos em uma misteriosa onda de energia, que reduziu dramaticamente o poder de todos. Enquanto são nocauteados, um exército de clone de 2 personagens surgiu, atrapalhando o terror de todos os lados. Apesar de já tivermos jogos de Dragon Ball, por exemplo a série Tenkaichi, que é um que está nos nossos corações, como jogo de luta, esse definitivamente é o melhor jogo de anime. Inclusive ele faz bastante sucesso competitivo até hoje, e ele vendeu mais de 10 milhões de unidades e tem mais de 86 de nota no Metacritic. É claro, Dragon Ball sempre vende muito e esse jogo realmente é bem bom. Top 7, o meu queridinho Marvel vs Capcom 2, desenvolvido pela Capcom, um jogo que mistura personagens da Capcom com da Marvel. Foi lançado em 2000 para Dreamcast e em 2002 para PlayStation 2, que foi a sua versão de maior sucesso. O segundo jogo da série contava com incríveis 57 personagens. O que eu joguei esse jogo aqui é brincadeira. Definitivamente foi o jogo que eu mais joguei quando criança. Além de uma trilha sonora brilhante e uma jogabilidade muito legal. O jogo de 3 contra 3 foi um dos mais jogados na época do PlayStation 2, com mais de 90 de nota no Metacritic. Essa série surgiu lá no Street Fighter vs X-Men e veio para Marvel vs Capcom 2, apesar do 3 não ser tão bom quanto o 2, mas é um jogo decente. Top 6 Street Fighter 6, desenvolvido pela Capcom, o mais novo game da série foi lançado em 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, PC e Xbox Series S e X, trazendo consigo um maravilhoso game, que fez tudo muito mais certo do que seu antecessor, que foi um dos maiores fracassos, que foi o Street Fighter V. O Street Fighter V teve inúmeros erros da parte de gameplay e competitivo, era um jogo extremamente desbalanceado, e os fãs estavam sedentos por um título novo e bom da série. E não é que veio Street Fighter 6 e acerta em cheio o que o seu sucessor errou, sua jogabilidade, com modos para facilitar a entrada de novos jogadores. É sério galera, quem nunca jogou nenhum jogo de luta pode jogar tranquilamente. Aparentemente o competitivo vai vir com tudo. Foi o jogo com mais inscritos na Evo da história. Até agora vendeu mais de 2 milhões de unidades e está com mais de 92 de nota no Metacritic.
com certeza a Capcom volta a acertar na sua principal franquia de jogo de luta. Street Fighter 6 acertou em cheio na sua jogabilidade, que é extremamente divertida. Top 5, The King of Fighters 2002, desenvolvido pela SNK, é um dos jogos favoritos dos brasileiros nos fliperamas, não é mesmo? Quem nunca jogou uma partida disso tá errado. O nono jogo da série agradou demais, o que não acontecia desde o The King of Fighters 98. É um dos jogos que mais tem competitivo ativo até hoje. O jogo foi lançado em 2002 para Neo Geo e logo depois para Dreamcast. E é claro, originalmente para fliperama. Tem sua jogabilidade tida como uma das melhores e mais divertidas da série. É claro, vendeu muito para a SNK e tem a versão mais recente, um relançamento para PlayStation 4. Top 4, Street Fighter 6, desenvolvido pela Capcom e lançado em 1997 para os arcades, fez muito sucesso competitivo, com quase todos os personagens diferentes, com exceção de Ryu e Ken, com seu personagem principal sendo o Alex. Street Fighter 3 fez tudo muito bem, sua jogabilidade é muito divertida e competitiva, com modos de combo além de super ataque e parries, que nos proporcionaram a maior jogada de jogos de lutas que todo mundo já viu, não é mesmo? Mesmo quem não joga jogo de luta viu essa jogada, a jogada do Daigo. Street Fighter 3 é um dos jogos mais queridinhos do mundo competitivo até hoje. Top 3, Mortal Kombat 9, desenvolvido pela NetherRealm Studios e lançado em 2012 e 2011 para PlayStation 3 e Xbox 360, ele foi o renascimento do Mortal Kombat. Apesar de ser um jogo bem desbalanceado a fins competitivos, esse jogo é um jogo incrível. Foi um soft reboot e conta a história dos 3 primeiros jogos em um jogo só, onde Raiden volta no tempo após o acontecimento de Mortal Kombat Armageddon. Mortal Kombat 9 fez história e a sua jogabilidade é muito divertida. Então, ou seja, a história e a sua jogabilidade divertida são as principais coisas nesse game, fazendo com que fosse muito atrativo para novos jogadores. É sério, gente, o jogo foi muito importante para Mortal Kombat. Mortal Kombat não vinha bem nas pernas desde o Mortal Kombat 4. E o último Mortal Kombat, antes do 9, foi Mortal Kombat vs Liga da Justiça, que não foi muito bem. Apesar do seu sistema de história ter sido utilizado no Mortal Kombat 9, a história do Mortal Kombat vs Liga da Justiça é bem paia. Mortal Kombat 9 vendeu mais de 5 milhões de unidades, foi um extremo sucesso. Top 2, Street Fighter 4, desenvolvido pela Capcom e lançado originalmente para PlayStation 3 e Xbox 360. Em 2008, foi um dos jogos que trouxe o jogo de luta para a geração do PlayStation 3. O jogo não só foi importante como revolucionário, com cenários de personagens 3D, porém com a jogabilidade tradicional em 2D, ou seja, criando 2.5D. Contava com muitas mecânicas novas, além de muitos estilos de luta para os mesmos personagens, e muitas formas de criar combos, com ultimate ataques, super ataques, muitas coisas. A última versão do jogo tem 16 personagens. Street Fighter 4 vendeu quase 10 milhões de unidades, um sucesso absoluto de vendas, e com 94 de nota no Metacritic. E o jogo fez sucesso competitivo absoluto, foi um dos jogos que ficou mais tempo passando na Evo. Top 1, Street Fighter 2. Gente, vocês podem dizer, só teve Street Fighter nessa lista, cadê o Mortal Kombat, cadê o Soul Calibur? Bem, galera, muitos jogos ficaram de fora, não tinha como ser diferente. Esse é o fighting game mais importante da história dos fighting games. Street Fighter 2 foi lançado originalmente em 1991 para arcades, e depois para tudo, literalmente tudo tem uma versão desse jogo, para todos os consoles. Seu estilo de jogo é extremamente divertido, e ele é conhecido como o pai dos fighting games, o primeiro jogo de luta como conhecemos no estilo de hoje. Apesar de ainda não ter os combos, que são parte fundamental para um jogo de luta hoje, ainda não tinha esse conceito na época. Mas era possível realizar combos, apesar de ser bem difíceis, era considerado um bug no jogo. Teve muito competitivo desse jogo, tem até hoje. História competitivo talvez tenha começado com Fight Games e tenha começado com Street Fighter 2. Esse jogo é literalmente o pai do Fighting Games, com toda certeza absoluta. Com mais de 15,5 milhões de cópias vendidas, é com certeza o Street Fighter mais vendidos e o mais clássico. Quem nunca jogou esse jogo tá errado, não é mesmo? Galera, uma lista polêmica no mínimo. Obrigado por ter assistido até aqui. E aí, estão empolgados para Mortal Kombat 1? Acho que ele tem tudo para entrar na lista dos 10 maiores jogos de luta de toda a história. Deixa eu mudar, se inscreva no canal, vai ser muito importante para mim. Mais importante até que sua inscrição no canal grande. Muito obrigado, galera.